Se você é aluno de Química, em especial de Química Inorgânica, já deve ter se deparado com o assunto compostos de coordenação. E ali já deve ter encontrado o termo efeito quelato. Talvez você esteja nesse vídeo porque não se lembra o que é o efeito quelato, não entendeu o que é o efeito quelato, mas não tem problema. Até o final desse vídeo você vai compreender com maestria o que é o efeito quelato. E mais ainda, se você não sabe nada de química, saiba que o efeito quelato pode salvar a sua vida se você estiver passando por um processo de intoxicação com chumbo ou algum metal pesado. Para quem é novo por aqui, eu me chamo Antônio Florencio, esse é a Universidade da Química e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o efeito quelato. O like de vocês é muito importante para que esse vídeo chegue no número maior de pessoas, então, por favor, já dê o seu like e se for novo por aqui e for aluno de Química, se inscreva. O que é o efeito quelato? Bom, o efeito quelato está associado à estabilidade que alguns complexos têm, principalmente quando eles são coordenados a um ligante polidentado, quando comparado com complexos parecidos, quando coordenados a ligantes monodentados. Beleza? Pode ter ficado muito vago, de repente você nem conhece esses termos. Vamos começar compreendendo o que é um ligante polidentado. Quando você estuda a parte de compostos de coordenação, você é apresentado os vários tipos de ligantes. Então nós temos os ligantes monodentados, que são aqueles ligantes que se coordenam, que se ligam ao centro metálico apenas por um ponto de coordenação, dão apenas um par de elétrons. Exemplos de ligantes monodentados, temos aqui, por exemplo, a piridina, a amônia, a água, o cloreto, o cianeto. Todos eles são ligantes monodentados, mas quando o ligante pode se ligar ao metal, pode se coordenar ao metal através de mais de um ponto de coordenação, doando mais de um par de elétrons, nós chamamos, de uma maneira geral, esses ligantes de polidentados. Aqui nós temos o etileno de amino, que pode se ligar por esse átomo de nitrogênio e por esse. É um ligante bidentado, só que podemos considerar que polidentado é qualquer ligante que se coordene por mais de um ponto de coordenação. Da mesma forma, a bipiridina se coordena por esses dois pontos, é um ligante bidentado, posso chamar também de polidentado. E esse daqui é o famoso EDTA. Ele pode se coordenar por 6 pontos de coordenação, é também um ligante polidentado. Quando nós formamos complexos coordenados com ligantes polidentados, esses complexos costumam ser mais estáveis, e nós damos a isso o nome de efeito quelato. O termo quelato vem do grego kela, que significa pinça, garra. Pense ali no caranguejo, por exemplo, que vai agarrar a sua presa. Esses ligantes polidentados, eles produzem, pelo menos visualmente, um efeito parecido. É como se ele fosse agarrar o centro metálico, como um caranguejo estivesse agarrando a sua presa. Então, por isso, efeito quelato. Para que o efeito quelato fique claro, e inclusive para nós entendermos a origem do efeito quelato, vejam esse exemplo. Quando nós temos um íon de metal de transição em água, geralmente nós não representamos, mas podemos considerá-lo como sendo um aquo complexo, ou seja, ao redor desse centro metálico, vamos ter, em média, 6 moléculas de água coordenadas. Então, esse complexo aqui nada mais é do que o íon cádmio em água. O mesmo valeria para ferro, para níquel, para cobre, para zinco. Se é um íon metálico, em especial um íon metálico dentre os metais de transição, vocês devem pensar neles em água como sendo um aquo complexo. Agora nós vamos promover uma reação de substituição de ligantes. Só que vamos oferecer para ele um ligante monodentado, a metilamina, e também um ligante polidentado, especificamente o bidentado, o etileno de amino. Como cada ligante bidentado corresponde a 2 ligantes monodentados, para cada etileno de amino nós vamos substituir 2 moléculas de água. Como vamos substituir um total de 4, vamos utilizar apenas 2 moléculas de etileno de amina. Por outro lado, para o ligante monodentado é uma troca direta. Se vamos substituir 4 moléculas de água, 4 metilaminas. E o resultado vai ser a formação desses 2 novos complexos. Aqui, a substituição de um ligante monodentado por um monodentado. Então, vamos ter o cádmio, 4 moléculas de metilamina e 2 moléculas de água. Inclusive, a isomeria, nesse caso, a isomeria trans. Poderia ser cis, mas eu utilizei aqui o complexo trans. Por outro lado, quando nós temos etileno de amina, para cada 2 moléculas de água que sai, apenas uma molécula de etileno de amina se coordena, formando aqui o efeito de pinça, exatamente o chamado efeito quelato.
São complexos muito parecidos. Vejam que o cádmio ele está ligado a 4 átomos de nitrogênio e a 2 átomos de oxigênio nas posições axiais. E por serem muito parecidos, a princípio os aspectos termodinâmicos também seriam parecidos. Mas quando nós olhamos o valor da constante de formação, a troca da molécula de água, do ligante água, pelo ligante metilamina, tem uma formação favorável. Temos aqui uma constante elevada da ordem de 10 a 6. Isso significa que a troca ocorre com bastante intensidade e temos mais produtos do que reagentes quando o equilíbrio é atingido. Agora, quando nós comparamos isso com o ligante bidentado, com etileno de amina, a ordem da constante de formação é 10 a 10, 4 ordens de grandeza diferentes. Isso significa que a formação do complexo com o ligante bidentado é 10.000 vezes maior do que com o ligante monodentado. Por que isso acontece? Nós montarmos aqui as equações que representam essa reação, vamos olhar para alguns parâmetros termodinâmicos. O principal é a energia livre de Gibbs, ou melhor, a variação da energia livre de Gibbs padrão de formação. Ora, se em um caso eu tenho uma constante mais elevada, a variação da energia livre de Gibbs, nesse caso, o ΔG, tem que ser mais negativo. E é o que acontece. Quando nós promovemos a troca com o ligante monodentado, o processo é favorável, o ΔG é da ordem de menos 30 kJ por mol. Agora, quando utilizamos o complexo bidentado, ele vai para menos 60. Vejam, um valor de ΔG mais negativo faz com que seja favorável. Mas isso, pessoal, não explicou nada. Só corroborou com o resultado da constante de equilíbrio, porque existe uma relação direta entre a constante de equilíbrio e o ΔG. Agora, se você estudou o mínimo de físico-química, inclusive se quiser saber físico-química de maneira avançada, você pode assinar o meu curso Tudo sobre Físico-Química, o link vai estar aqui embaixo, e também o de Química Inorgânica. Aliás, assina um pacote que leva todos os cursos. Mas vamos lá. O ΔG, ele depende de 2 componentes principais, ou 3, enfim, depende do ΔH, depende da temperatura e depende do ΔS, depende da variação de entalpia, depende da variação de entropia. Quando nós olhamos os valores de variação de entalpia, nós percebemos que são valores muito parecidos. Um é menos 57 e o outro menos 56. Diria até mais que, no caso da reação da troca do ligante monodentado, a entalpia até favorece um pouco mais. Mas vejam, é muito pouco. Isso não justifica o fato de formar o complexo com o ligante bidentado ser muito mais favorável. O fato do ΔH ser muito parecido é porque os complexos são parecidos. Temos ali o centro metálico ligados a 4 átomos de nitrogênio. Os ligantes em si não são tão diferentes, então não tem como o ΔH ser diferente. E se não é o ΔH que determina a estabilidade nesse caso, é porque o formato de ligação também não está influenciando em praticamente nada. E se não é o ΔH que está determinando o valor do ΔG, resta apenas para a entropia, ou melhor, para a variação da entropia. O ΔS para a troca do ligante monodentado é menos 67, e um valor de variação de entropia negativa é desfavorável. Por outro lado, quando nós fazemos a troca por um ligante bidentado, o valor de ΔS é positivo. Isso significa que a entropia está favorecendo e que é exatamente a entropia que está fazendo com que a formação de um complexo com ligante polidentado seja mais favorável. Eu não consigo observar esse efeito olhando para a estrutura do complexo, porque o que determina os fatores associados à estrutura do complexo é o ΔH. Só que, quando observo com cuidado a primeira equação, que é a troca do ligante monodentado pelo ligante monodentado, vejam, eu tenho uma molécula do complexo e 4 moléculas de ligantes. Ou seja, eu tenho um total de 5 moléculas ou 5 mols, enfim, eu tenho 5 entidades como reagentes. Quando eu olho no caso dos produtos, eu vou ter um complexo e 4 moléculas de água que são liberadas. Então, eu também tenho 5 entidades. A quantidade de moléculas entre reagentes e produtos permanece a mesma. Mas quando eu troco por um ligante polidentado, cada ligante bidentado libera 2 moléculas de ligantes monodentados. Eu tenho aqui uma molécula de complexo, 2 moléculas de ligantes. Do lado dos produtos, eu vou ter uma molécula de complexo, 4 de ligantes. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 5. E o segredo está aqui. Quando eu utilizo um ligante polidentado, eu libero mais moléculas no produto.
Consequentemente, isso leva a uma maior desordem do sistema, e isso faz com que a entropia seja favorável. E é essa entropia favorável que, do ponto de vista termodinâmico, favorece a formação de complexos com ligantes polidentados. Conseguiram entender isso? Essa é a parte mais essencial da aula. Se, no caso do complexo com ligante bidentado, eu tenho uma constante de formação maior, é porque isso está associado principalmente à variação de entropia. Quando nós trocamos ligantes monodentados por ligantes polidentados, isso não altera essencialmente a estrutura em si, mas libera mais moléculas de produtos, e isso aumenta a variação de entropia, consequentemente favorece a reação. Acho que agora vocês conseguem compreender por que o EDTA ele é tão utilizado. O EDTA é um ligante polidentado com 6 pontos de coordenação. E vejam só, quando eu pego um determinado íon em solução e reage com uma única molécula de EDTA, eu tenho uma molécula aqui, ou um mol se preferirem, eu vou formar um total de 7 moléculas de produtos. O EDTA ele acaba fazendo com que esse centro metálico libere todos os seus ligantes monodentados. Isso aumenta em muito a entropia e, consequentemente, a formação com o EDTA acaba sendo uma formação muito favorável. O EDTA ele abraça a molécula como se fosse o Dr. Octopus abraçando ali a presa. Então, isso faz com que ele forme um complexo muito estável. E é por isso que o EDTA ele é utilizado para literalmente salvar a vida de pessoas quando elas estão contaminadas com algum metal pesado. Uma pessoa, por exemplo, que ingeriu ou que tem uma concentração de íon chumbo no seu corpo. O chumbo ele é extremamente tóxico. Ela acaba ingerindo EDTA. Ela passa por um processo que nós chamamos de quelação. O chumbo, quando ele está livre, ele acaba interferindo diretamente na atividade de enzimas. Por isso que o corpo acaba tendo problemas. Agora, quando é jogado o EDTA consegue capturar o chumbo e eliminá-lo. Então, o efeito quelato, ele é utilizado na medicina exatamente por formar complexos estáveis com aquele determinado íon e ele ser eliminado com mais facilidade. Sabiam dessa? Bom, se não sabiam, deixe aqui nos comentários. Aliás, eu quero ler os comentários de vocês sobre o que vocês acharam dessa aula. Gostaram, não gostaram? Comentem, pessoal. Se não quiserem comentar nada, escreva apenas efeito quelato, porque isso vai fazer com que o YouTube entenda que esse é um vídeo relevante sobre esse tema. Se vocês gostaram desse vídeo, então, por favor, dê o seu like. Se for novo por aqui, se inscreva. E se quiser apoiar a Universidade da Química, torne-se um udequista por apenas R$ 7,99 por mês. Vocês têm muito material suplementar, inclusive com o direito de participar de um clube do livro, onde eu coordeno a leitura de alguns livros que, com certeza, ajudarão em muito no seu aumento de produtividade. Como disse, apenas R$ 7,99 por mês. Clica no link abaixo que você não vai se arrepender.